Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Estou aqui com o Dr. Gustavo Teixeira. Estamos na Harvard hoje, viemos para umas reuniões aqui. Mostra Harvard aí, Dá uma pessoal. voltinha aqui. Yes. Muito bom. E aí, nós acabamos de fazer uma live para o Instagram, falando um pouco sobre autismo. Nós falamos especificamente sobre autismo em adultos e como o número de pessoas adultas está crescendo nas universidades, né? Nas faculdades. Inclusive através de estudos aqui de Harvard, de alunos aqui em Harvard, no espectro autista leve, frequentando as aulas e algumas simples adaptações para poder incluir melhor esses alunos, né? Para deixá-los menos ansiosos. E que é algo muito legal, algo muito importante. E aí, uma das coisas é que a gente recebe muitos comentários nas lives e não dá para responder todos. E então nós resolvemos fazer esse vídeo para responder para vocês sobre exames para detectar autismo. Muita gente perguntando e muita gente me fala: nós estamos desconfiados de autismo, o médico não fechou diagnóstico de autismo ainda do meu filho. O que a gente pode fazer? Ele pediu exames, eletroencefalograma, tomografia, ressonância. Exame de teste genético. Teste genético. Para que servem esses exames? Por que eu tenho que sedar meu filho para fazer um exame invasivo nele? É importante? É necessário? Isso vai ajudar no diagnóstico? Pois é, então, primeira coisa, gente, quando nós lidamos com transtorno do espectro autista, não existem marcadores biológicos. Fato, não tem exame para dar diagnóstico. Ah, mas e as testagens genéticas? Essas testagens genéticas ainda são falhas, né? São caras e são falhas. Nós sabemos que existem mais de 200 genes em estudos ligados ao autismo, potencialmente ligados ao autismo. E os testes genéticos ainda estão em fases iniciais. Não tenho dúvida que é o futuro da medicina. Nos próximos, possivelmente 5, 10, 20 anos, teremos grandes novidades, mas ainda não é o caminho. A gente não dá diagnóstico através de testagem genética ainda, isso será o futuro. Tá? Certo. O diagnóstico é eminentemente clínico, depende de avaliar muito bem essa família, essa criança, todas as pessoas envolvidas com essa criança. É uma avaliação clínica envolvendo o médico, o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional e todos possíveis profissionais que podem estar envolvidos a isso. E para que fazer eletroencefalograma ou para que fazer tomografia ou ressonância? Possivelmente o médico do seu filho que solicitou a ressonância e o eletroencefalograma, ele tem o objetivo de fazer esses exames para descartar diagnósticos diferenciais ou possíveis comorbidades. Então a gente sabe que muitas vezes crianças no espectro autista, elas têm também epilepsia, né? Então é possível que tenha sido solicitado, eu não conheço o caso, mas é possível que tenha solicitado para identificar a epilepsia através do eletroencefalograma. E é importante porque se tiver, toma um remedinho, resolve e não fica com alterações Exatamente. elétricas. E no caso da tomografia ou da ressonância, possivelmente para tentar identificar questões orgânicas, morfológicas, né, alterações físicas naquele cérebro e de repente identificar outras questões patológicas diferentes do autismo, né? Então, como possível diagnóstico diferencial. Sim, sim. Então é importante fazer exames para saber como é que está o funcionamento interno, mas eles não ajudam no diagnóstico do autismo, eles não detectam autismo, né? O diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico. O médico tem que olhar para os olhinhos da criança, brincar com a criança, sentar no chão com a criança, avaliar essa criança, conversar com a escola, conversar com a família, com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com o psicólogo que atende a criança, com a fonoaudióloga que atende a criança. Perfeito. É uma avaliação clínica, a gente vai tentar somar o máximo de dados possível, um trabalho de detetive, né? Perfeito. Juntar as informações com toda a equipe interdisciplinar para chegar ao diagnóstico. E se tem sinais, se tem sintomas de autismo, a gente tem um problema no Brasil que é fechar diagnóstico. A gente tem tido... Excelente. E várias perguntas na live hoje a respeito disso, né? Muitas crianças sem diagnóstico fechado, que os médicos não detectam, não fecham isso, e aí os pais ficam muito aflitos e angustiados, porque ao mesmo tempo, em alguns minutos, dá um certo alívio não fechar diagnóstico, mas 5 minutos depois eles já veem que, ok, então o que é? Porque alguma alteração tem um desenvolvimento diferente do esperado para as crianças daquela idade. E vamos ser práticos, né?
O médico, nós podemos errar o diagnóstico, mas eu não tenho o direito de errar no tratamento. Então esse discurso que infelizmente muitos médicos têm de que, ai mãe, você é muito ansiosa, vamos esperar para ver o que acontece, vamos esperar 6 meses, daqui 6 meses a gente vê de novo e para ter certeza. Isso é uma grande besteira. Se eu identifico prejuízos nessa criança, mesmo que eu não feche o diagnóstico, eu faço o tratamento. Se tem prejuízo social, eu trabalho terapeuticamente isso, eu encaminho para psicóloga especializada em comportamento. Perfeito. Se tem uma questão sensorial, eu não vou esperar fechar o diagnóstico daqui a 1 ano ou 6 meses, eu já começo para ontem o trabalho de reorganização sensorial com a terapeuta ocupacional. Então a precocidade é fundamental, intervenção precoce, eu não espero fechar o diagnóstico para tratar, eu trato imediatamente. Tem prejuízo? Opa, vou tratar já. Perfeito. Porque intervenção precoce é fundamental. Fono, integração sensorial, terapia comportamental e médico acompanhando. Enfim, é isso aí. Muito, Tá muito, bom? muito obrigada. Valeu, Nada. pessoal. Um beijo. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.